Aquece a chama que corrói o espelho. Não me vejo. Sou areia, pó, semeio. Permeio as entranhas da história para ecoar memória. Ação, imaginação, realização, anunciação. Minhas narrativas são. O futuro já foi, todo dia ele está. Amanhã ele virá. O passado é o maior presente para o que está por vir. E há de vir o que eu parir. No berço da Mãe Terra, uma mãe preta, ao som do atabaque, nos terreiros o tambor, cada ponto de orixá soa como rota de meu caminho. As pegadas me levam para o futuro, bem ali, a um palmo de geração, em minha direção. Sentindo o tom da história na pele, recorro à ancestralidade, minha crença. Quem aqui esteve é referência. Meu estado de ciência é a consciência da consistência de cada feito. E por isso tenho feito. Do presente meu direito de realizar a futura existência. À fronte e à frente. Onde vamos estar? Eu sou Cecília Silva, tenho 28 anos, sou artista independente, escritora, poetisa, atriz, produtora cultural e empreendedora, afroempreendedora. Hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre a minha história, a minha jornada, todo um pouco da minha trajetória de como eu estou aqui, produzindo esse documentário com a intenção de trazer um pouco das formas de aquilombamento de pessoas negras, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo do Covid. Eu me chamo Thiago Balbino, sou artista plástico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo e minhas linguagens favoritas são o grafite, a pintura, a ilustração em geral, e ilustração digital, colagem, recorte, serigrafia, todas essas linguagens que eu tive contato na universidade, né? E na minha temática eu sempre falo bastante da cultura popular brasileira, assim, mais especificamente da parte que trata a cultura afro-brasileira, né? A cultura que veio do continente africano e que sofreu influências e tem influências de várias outras culturas que se juntaram num caldeirão que é o Brasil, né? O interesse de começar a pesquisar esse lugar, esse movimento, essa festa,
esse quilombo urbano que se tornou a Baticu, veio justamente do momento em que eu me reconhecia uma mulher negra periférica e que queria de alguma forma se envolver com arte, com cultura popular e na pedagogia. Unir esses dois ambientes, que eu acho que eles não estão distantes e eles são precisos realmente estarem juntos. A gente preza muito por essa experiência. Me entender e me conectar com a minha ancestralidade através do meu autoconhecimento e do meu reconhecimento enquanto mulher negra foi o que abriu as portas para que eu me posicionasse, para que eu fosse o que eu sou hoje, né? O que eu estou me construindo. Eu acho muito importante a gente saber a nossa origem, né? Da onde que a gente veio. Então, me reconhecer como uma pessoa negra, uma mulher negra, tem sido base para todos os estudos e todas as minhas formas de aquilombamento. Então, eu sou neto do mestre Tertulino Balbino, aqui do baile de Congo de São Benedito de Conceição da Barra. Então, na minha história familiar, isso sempre teve muito presente, né? Eu sempre trabalhei com essa linguagem das cores, da dança, né? Do ritmo, da poesia cantada, falada. Então, para mim, isso está desde pequeno ali inserido e faz parte, assim, está gravado na minha retina enquanto artista, né? Que nós somos descendentes de reis e rainhas. Então, no meu trabalho enquanto negafro, eu escrevo para pessoas negras. Quando eu percebi que eu nasci mulher negra e eu fiquei tanto tempo sem me sentir inserida em nenhum contexto, é isso que é o que me motiva, porque eu não desejo isso para as outras pessoas negras. Eu desejo que a gente saiba a nossa origem, que as pessoas saibam quem elas são desde o início. Então, nos meus textos, nas minhas performances, nas minhas poesias, nos bate-papos que eu tenho com os meus afrontes, a minha comunidade, eu tento muito trazer a necessidade da gente saber a nossa história, a necessidade da gente afrontar e ir à frente sempre, né? Então, é resgatar o que já foi feito pela ancestralidade para a gente estar aqui nesse presente e para a gente construir um futuro sob as nossas perspectivas. A gente construir um futuro sobre as nossas perspectivas, sobre as nossas narrativas, a gente ser protagonista da nossa história. Então, o meu conteúdo não tem intenção nenhuma de ser didático para pessoas brancas, o meu conteúdo é totalmente voltado para pessoas negras. Não é só você ter um diploma, um título que vai te fazer mais ou menos preto. O que você vivencia é o que te faz ter esse poder, esse conhecimento. E a gente começou a estudar, a gente começa a ler sobre os nossos, mas uma história contada pelos nossos. Que foi uma coisa que eu percebi que falta na academia e em outros momentos da nossa vida. Esse conhecimento transmitido pelos nossos. E aí a gente começou a fazer várias ações, a gente começou a fazer aulas, a dar aulas dentro da própria faculdade, aulas abertas, para a comunidade preta LGBTQI+,
a mais, que é um dos temas que a gente aborda na nossa pesquisa. E quem quisesse chegar, entendeu? A gente só queria realmente transmitir esse conhecimento. Então a gente fez diversas ações na própria faculdade, na UFRJ, mas com esse momento de pandemia, tanto o evento como as aulas presenciais foram cancelados, mas a Baticu continua tendo ações virtuais, que foi meio que a gente encontrou. Nós, como grupo de pesquisa, também nos encontramos virtualmente. Então, quando eu me formei, tive a oportunidade de demonstrar e mostrar o meu trabalho através de exposições, me senti mais livre, assim, né? Eu pude participar de exposições no estado, fora do estado, em Brasília, Pernambuco, Belém do Pará. Foram lugares que, graças à universidade, assim, né? E esse momento que eu estive lá é que eu pude ter a oportunidade de fazer os contatos, de me aproximar dessas pessoas que puderam fomentar isso para mim, assim, né? Foi graças à universidade que eu pude conhecer professores importantes para mim também, como o Valdelino dos Santos, o Didico, o Lando, que são professores do Centro de Artes que construíram também a minha forma de ver artisticamente o mundo, de ter uma mente muito mais aberta para o que é a arte, né? E também até para poder enxergar a minha raiz, a minha origem, né? Quase que como repetindo assim um movimento, né? De olhar para trás, de enxergar as raízes e vislumbrar um futuro, né? Eu tenho influências de alguns escritores, escritoras negros, que foram minhas bases de estudo. Eu comecei por Djamila Ribeiro, li Sérgio de Almeida, li Angela Davis, tive a oportunidade de me apaixonar pela literatura, pela escrita de Carolina Maria de Jesus, pela força. E no ano passado, em 2019, eu conheci o termo afrofuturismo, que está sendo minha base de estudo, e as minhas referências no afrofuturismo são Kênia Freitas, Sanha, Fábio Cabral, Itasha Umalk. Tem a Morena Mariá, que ela tem um podcast incrível também. E eu tenho visto também algumas coisas, como o filme Punzi e O Último Anjo da História. Então eu tenho me inteirado muito sobre esse assunto, a necessidade da gente entender o que os nossos ancestrais fizeram para que a gente estivesse vivo hoje. O nosso povo não ter sido disseminado, não ter acabado. Então, como dar continuidade, resgatando esse passado no nosso presente, para a gente construir um futuro, estando nesse futuro, sendo protagonista nesse futuro, vivendo nesse futuro, né? E vivendo, não sobrevivendo, vivendo de fato. E isso tem me deixado encabulada, curiosa, motivada. Então, aí vem o meu lado empreendedor, que no ano de 2019, que eu conheci o afrofuturismo, né, que vai muito além da tecnologia da informática, o que é muito importante, são todas as formas de tecnologia. É encarar a raça como uma forma de tecnologia, né? A nossa vivência, a nossa existência como formas de tecnologia. Tecnologia de saber, tecnologia de vida, tecnologia de realização. É meio que esse movimento também me fez ir diretamente assim para uma linguagem que faz parte do meu trabalho também, que é o afrofuturismo, né? Então, munido dessas ferramentas que eu adquiri também, da forma de enxergar a minha cultura, da forma de enxergar o lugar de onde eu venho, as pessoas que fazem parte, né, disso tudo, eu pude enxergar também um vislumbre do que seria um futuro ideal, do que seria um futuro em que as pessoas pretas estivessem presentes, né? Então eu comecei a construir a minha linguagem artística a partir daí, assim, de vislumbrando, de trazendo essa referência,
que muitas vezes a gente não tem tantas referências de artistas pretos que representam pessoas pretas, né? Até no curso de artes, assim, se não fossem esses professores, lembrei de outro agora muito importante também, o Luciano Cardoso, também que me apresentou muitos artistas pretos também que puderam fazer com que a gente expandisse, né, nosso campo de visão para esse sentido e poder enxergar nossa origem, nosso passado como sendo algo valioso, como sendo algo que vale a pena ser estudado, né? Então, quando eu entro no meu processo de criação e mergulho ali, né, no lúdico, no imaginário, eu tento trazer as lembranças que eu tenho das construções do baile de Congo, do tempo que eu participei do Congo, do Ticumbi. Eu tento trazer também as referências desses estudos que eu fiz na academia, através da técnica e da linguagem mesmo, assim, da poética, talvez até também. E trago um senso lúdico das experiências dos lugares todos que eu fui, das vivências que eu tive, né? E isso vai construindo o meu trabalho, vai construindo a minha linguagem, né? E foi em 2019 que eu fundei a plataforma Dijo, que é a minha empresa. Dijo, o nome Dijo é Yorubá e quer dizer juntos. Então, eu acho que nada melhor do que o povo preto se enxergar como povo, né? Então, foi feito tudo junto e que a gente continue fazendo junto, né? Sem as distrações, sem modelos ocidentais, sem modelos europeus. É a gente, de fato, honrar a nossa independência, a nossa emancipação. E a Dijo é isso, né? Encarando os fatos diante dos meus estudos, que infelizmente ainda hoje a população negra encara as maiores taxas de informalidade e desemprego, eu resolvi desenvolver a Dijo, tive a ideia de criar a Dijo como um lugar totalmente aberto, descentralizado, é importante isso, que é uma plataforma totalmente descentralizada e direcionada para pessoas negras. Então, pessoas negras que têm produtos, que fazem qualquer tipo de serviço, qualquer que for a sua aptidão, qualquer for a sua habilidade, elas têm a possibilidade de criar um perfil nessa plataforma procurando emprego. Então, ali, outras pessoas vão poder entrar nessa plataforma para contratar serviços de pessoas negras. A plataforma Dijo nada mais é do que um ambiente em que pessoas negras serão protagonistas, né? Poderão contar a sua história e procurar, poder escolher o que trabalhar e poder se inserir no mercado de trabalho com mais facilidade, tendo em vista que o futuro é preto, Black is Future. Eu sempre me referencio também à natureza, elementos da natureza que me interessam, assim como o mangue, assim como os seus habitantes do mangue, as garças, os caranguejos, os peixes, até mesmo a figura do pescador, de, da catadora de crustáceos, da cirandeira que faz as brincadeiras, que trança a rede na beira do mar, então que lava suas roupas no açude. São essas figuras que permearam a minha infância, né? Meio que é o assunto que construiu a minha imaginação, né, primária, assim, né? Então eu sempre trago esses assuntos também com uma referência mais, como é que eu posso dizer, como eles estariam se adaptando a essa realidade futurística, né? Então eu imagino como essa representação vindo de um futuro de um planeta que talvez passou por uma crise, mas que essa crise foi superada graças aos trabalhos das pessoas que conseguiram enxergar para trás, né, e olhar nas suas culturas primárias, nas suas culturas ancestrais, a solução para retornar e curar o planeta dessa doença que a gente vive aí, né, que tanto no imaginário quanto no mundo real a gente vê, né, as consequências do consumismo, da degradação da natureza, do meio ambiente, da degradação das relações interpessoais, né? Então eu tento trazer de volta isso, trazer essas relações,
tento trazer o público mais jovem para essas linguagens, para essas manifestações que são ancestrais, né, trazendo através dessa roupagem, né, de linguagem artística bem desprendida, né, e que eu acho que as pessoas se interessam. Essa é a minha visão de futuro, né? Poder alcançar pessoas negras, tirar as amarras, né? E mostrar, e juntos mesmo, juntos, a gente viver como um povo. A gente viver como um povo soberano, a gente viver como um povo descendente de reis e rainhas, de reinos, e de pessoas corajosas, de pessoas que nunca recuaram. E eu acho que isso é o que mais me motiva. E é isso que está sendo a minha maior motivação física, mental e espiritual para passar por esse processo, né, por esse momento que realmente não está sendo fácil, principalmente para pessoas negras. Né, o momento de Covid tem pedido da gente, tem sugado mesmo da gente, requisitado essas formas de sobreviver. Então, eu quero mais, eu quero viver. E eu quero que meu povo viva também. Eu quero meu povo vivo e vivendo. Então, esse é o meu recado enquanto mulher negra, esse é meu recado como Cecília Silva, esse é meu recado como Negafro. A necessidade da gente voltar ao passado para entender o presente, estar no presente, construir o futuro. É Sankofa, né? Volte e pegue o que você deixou cair. Ó, eu fico até arrepiada. E isso é a minha maior motivação. Eu acho que é disso que a gente precisa. Coragem, união do nosso povo, se entender como povo, saber a nossa história e afronte e à frente sempre. Em tempos de ódio, estar vivo é um ato heróico. Sobreviver não é satisfazer o seu desejo egóico. Eu defendo causas porque vivo as consequências. Se nesse sistema não sou ponto de pauta, pra esse sistema eu sou resistência. Eu sou resistência. Resistência.